Graça e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui neste domingo abençoado que o Senhor nos deu, para que nós possamos compartilhar, estudar, conversar um pouquinho mais sobre a palavra dele, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre somente a verdade, que é a lição 14, a lição da nossa escola dominical, número 14. Você que tem sua revista, creio que você já tem estudado durante a semana. Você que não tem, gostaria que você prestasse muita atenção, que nós vamos comentar hoje. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, imperdível, que você possa prestar atenção em todos os detalhes que nós vamos falar aqui, depois confirmar com a palavra do Senhor na sua Bíblia aí. Eu vou dar algumas referências que você possa aí confirmar tudo aquilo que nós estamos falando na palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, como eu disse, lição de número 14, somente a verdade. Se encontra o texto tema, né, o texto áureo dessa lição se encontra em Mateus capítulo 5, versículos 33 a 37. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37, que diz assim: Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Versículo 36. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo, ou um só fio de cabelo, fique branco ou preto. Que a palavra de vocês sejam sim, sim, não, não. O que passar disto vem do diabo, ou do maligno, ou do capiroto, como você preferir. Queridos, antes de adentrar na lição, tem uma parábola bastante conhecida, que é a parábola da verdade e da mentira, que diz assim, eu vou ler para você, gostaria que você prestasse bastante atenção, que interessante. Certo dia, a mentira e a verdade se encontraram. A mentira disse para a verdade: bom dia, dona Verdade. E a verdade foi conferir se realmente era um bom dia. Olhou para o alto, não viu nuvens e chuva, vários pássaros cantavam e, vendo que realmente era um bom dia, respondeu para a mentira: bom dia, dona Mentira. Está muito calor hoje, disse a mentira. E a verdade, vendo que a mentira falava a verdade, relaxou, tranquilizou. A mentira então convidou a verdade para se banhar no rio. Despiu-se de suas vestes, pulou na água e disse: venha, dona Verdade, a água está uma delícia. E assim que a verdade, sem duvidar da mentira, tirou suas vestes e mergulhou, a mentira saiu da água e vestiu-se com as roupas da verdade e foi embora. A verdade, por sua vez, recusou-se a vestir-se com as vestes da mentira e, por não ter do que se envergonhar, saiu nua e caminhando na rua. E aos olhos de outras pessoas era mais fácil aceitar a mentira vestida de verdade do que a verdade nua e crua. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a verdade e a mentira, a importância dos servos de Deus falar somente a verdade. Nunca andar com enganação, com mentiras, com algo que não condiz com a verdade. O que vocês acham que poderia levar alguém a mentir? Que motivos que poderia fazer com que as pessoas mentissem? Vocês têm ideia o que poderia fazer com que uma pessoa
preferisse ouvir uma mentira disfarçada da verdade do que ouvir a própria verdade? Queridos, no tempo de Jesus, aí por dentro do assunto, no tempo de Jesus, muitas pessoas, mesmo religiosas, mesmo aquelas que eram religiosas, usavam discursos vazios que não confirmavam com a prática delas. Era somente palavra, não condizia com a prática. O juramento era um ato público em que a pessoa se comprometia em dizer a verdade ou em agir de acordo com o que estava dizendo. E para dar crédito, à própria palavra, as pessoas invocavam o nome de Deus. Jesus proibiu qualquer forma de juramento. Está lá em Mateus 5, 33 e 36, que nós lemos, mostrando a suficiência da verdade e afirmando a necessidade de praticá-la em todo o tempo. Então, se a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não, não tem a menor necessidade de você jurar por alguma coisa, porque a sua palavra diz muito mais do que qualquer coisa. Pelo menos assim deveria ser. A palavra verdade no grego significa aletheia. O seu significado seria a coerência das palavras com os fatos, sem mentiras nem engano. Critério do pensamento e da ação do cristão. Queridos, a verdade no sentido bíblico está ligada à forma de pensar, de agir da pessoa cristã, de todo cristão. Isso é um estilo de vida que é confirmado a cada atitude que nós praticamos. E assim o testemunho da vida das pessoas, o testemunho da vida dos cristãos, ela por si só já valida toda a sua palavra. E isso pelo menos é o que deveria acontecer, que deveria existir. Já a mentira, no hebraico significa sheker. É essencialmente a declaração daquilo que se sabe ser uma falsidade com a intenção de enganar. As mentiras podem ser expressas por meio de palavras, por meio de modo de vida, ou por meio de uma forma de falsa religião, como está lá em Romanos 1:25. Os profetas reputavam a mentira como uma expressão específica do princípio do mal. Isso quem nos diz é o Novo Dicionário da Bíblia. E o Dicionário Brasileiro de Teologia, ele traz algumas considerações importantes que eu gostaria de deixar para os irmãos e para as irmãs sobre a mentira na Bíblia. Olha que interessante, queridos. Olha como isso é importante para que nós possamos basear nossa vida, basear nossa fala, as nossas conversas. Olha aqui na Bíblia fala: Deus não atende a pessoa mentirosa. Os irmãos já pensaram nisso? Deus não atende a pessoa mentirosa. Está lá em Isaías capítulo 59, de 1 a 4. Ela é inimiga de Deus. A pessoa mentirosa é inimiga de Deus. Está lá em Jeremias 23, 25 a 32. A pessoa é castigada por mentir. Está lá em Malaquias 1 e 14. Zacarias 5, de 3 a 4. Ela é detestada. Está lá em Provérbios 12, 22. Capítulo 6 e versículos 16 também. Ela não escapa impune do seu julgamento. Está lá em Provérbios 19, 16 a 21. Salmos 101, de 6 a 7. Depois você pode conferir todas essas passagens, todas essas referências, para vocês terem uma ideia. A mentira é maligna. Ela procede do mal. Está lá em João 8 e 44. Não pode fazer parte do meio cristão. Queridos, a mentira não pode fazer parte do nosso meio. Está lá em Colossenses 3, capítulo 3, versos 8 e 9. Ela pode ser praticada contra o próximo e contra Deus. Juízes 7 a 11, Josué 7 e 11, Isaías 29, de 13 a 16, Oséias 7 e 13,
Malaquias 1:14, Atos 5, de 5 a 11. Ainda sobre a mentira, o dicionário afirma que, biblicamente, mentira é a tentativa de engano contra Deus e a utilização da falsidade, seja ela de que natureza for, com a clara intenção de prejudicar alguém inocente. Queridos, é muito sério. Eu não sei como que você tem tratado as suas coisas, seus negócios, o seu dia a dia como tem sido. Queridos, isso é muito grave. A pessoa que vive mentindo, ela tem um sério problema moral. Além de ser pecados, queridos, é errado. Ou é pecado porque é errado. E a sociedade também não atura a mentira. Aquele cidadão que é de bem, aquela pessoa que é de bem, não atura a mentira. Eu não sei como tem sido as suas práticas, mas se porventura você tem alguma dificuldade nesse campo da mentira, clame ao Senhor, porque o Senhor, eu sei que o Senhor pode te libertar. E eu vou mais longe ainda. O uso contínuo da mentira, ela pode se tornar um hábito mal da pessoa e até uma enfermidade psicológica. Sabiam disso? Vocês sabiam que o nome para quem mente compulsivamente se chama mitomania? Mitomania. Tem um político aí que as pessoas vivem saudando como mito, né? Olha o que significa mitomania. Que é o nome dado à compulsão pela mentira. Atinge pessoas de todas as idades, inclusive crianças. E tem sua origem em diversos fatores, sendo um deles a baixa autoestima. Então isso pode estar ligado à autoestima. É uma enfermidade, pode ser uma enfermidade a mitomania. E a pessoa precisa de tratamento. Ela pode também estar associada a transtornos de personalidade. E uma vez que é diagnosticada essa mitomania, ela deve ser tratada com auxílio, ou pode ser tratada, né? Tem muitas pessoas que não querem, mas o ideal seria que fosse tratada com auxílio de profissionais da psicologia e também com apoio dos familiares e daquelas pessoas que são amigas, pessoas que estão mais próximas, né? E principalmente, qualquer tratamento, mitomania, seja qual tratamento for, tem que ser com o comprometimento da pessoa em tratamento. A pessoa tem que reconhecer que é doente, que é enferma e que precisa de um tratamento. Se a pessoa não reconhecer que é enferma e que precisa de um tratamento, não fará efeito o tratamento, não fará sentido o tratamento e a pessoa não obterá êxito. Queridos, antes mesmo que a mentira se torne uma prática ou compulsão e requeira tratamento, nosso compromisso como pessoas cristãs é fugir do engano e falar sempre a verdade, custe o que custar, falar sempre a verdade. Este é um dos critérios apontados na Bíblia para identificar a pessoa que anda com Deus. Queridos, que você possa pensar neste momento, nas situações do dia a dia, nas situações corriqueiras do dia a dia, o que levam as pessoas a mentir, o que nos leva, o que nos impulsiona a mentir, que nós possamos buscar, queridos, diariamente a prática da verdade nas nossas ações. O comentarista, ele fala nessa palavra, nessa lição, algumas coisas, quer dizer, diversas coisas importantes, mas algumas coisas que eu anotei aqui é que apoiar-se na mentira revela além de caráter corrompido, insegurança e até falta de fé. Olha que interessante. E ainda que uma mentira passe como se fosse verdade, sem que ninguém perceba, diante de Deus, olha que tremendo, diante de Deus nada fica oculto. Pois Ele nos conhece, bem como os nossos pensamentos e intenções. Queridos, a verdade precisa da sinceridade para se estabelecer. No entanto, tem um detalhe muito importante. A sinceridade não é inimiga da gentileza. Vocês já ouviram aquela expressão que a sinceridade demais é falta de educação? As pessoas acham que por ser sinceras elas têm que faltar com a gentileza, com a educação, porque não, eu sou sincera de... Não, tá errado. A pessoa que é sincera, ela não é inimiga da gentileza. Uma pessoa franca, sincera, verdadeira, não precisa ser deselegante.
ou grosseira ao dizer a sua opinião sobre alguma coisa. O compromisso com a verdade exige respeito ao próximo e a Deus. Gentileza e sinceridade são completamente compatíveis. Amém, queridos? Nós temos algumas experiências em relação à mentira. Eu lembro, assim, do meu primeiro emprego. Eu era novo ainda e o meu diretor me chamou a atenção por algo que eu tinha feito errado. Ele estava muito bravo, muito nervoso e não tinha o que fazer. Estava errado mesmo, realmente, eu tinha errado. Me restou pedir desculpa para ele, pedir perdão para ele. Seu Nelson, me desculpa, realmente eu errei, falhei, me desculpa, eu vou procurar ter mais atenção para não cometer esse erro novamente. Queridos, ele ficou em silêncio. Eu acho que ele não esperava aquela reação minha. Ele esperava talvez uma reação de alguma desculpa. Não, eu fiz isso porque eu estava pensando nisso, porque foi culpa de alguém, foi culpa não sei do que, culpa do sistema, culpa do... Provavelmente ele esperava isso, porque talvez muitas outras pessoas tivessem dado desculpas ao errar. E quando ele viu que eu tinha reconhecido o meu erro e pedido perdão, ele ficou sem palavras. Ele simplesmente falou, tá bom, vai lá, Juninho, continua seu trabalho. Queridos, nada melhor do que a verdade. Custe o que custar, sempre a verdade. A verdade liberta. Mas é a verdade de fato mesmo. Não adianta você falar só que a verdade vos libertará e tentar se parecer verdadeiro se as suas ações não condiz com isso. As suas atitudes não condiz com isso. É muito importante que nós sejamos verdadeiros, sejamos sinceros e, como nós já dissemos, muito mais além. O mundo está nos observando e é muito desagradável. Nós, como cristãos, principalmente, uma pessoa mentirosa. Vocês já viram uma pessoa que é mentirosa? Nós temos vários exemplos políticos, principalmente. Muitas pessoas que mentem descaradamente, que coisa ridícula, né? Nós achamos feio. E imagine um cristão se passar por mentiroso. Eu tenho um exemplo rapidinho também. O meu diretor, que hoje é o terceiro emprego que eu trabalho com ele. É a terceira vez. Eu estava até comentando com meu pai que o quanto que ele gosta de mim, o quanto que ele tem uma afeição por mim. E eu creio que isso só pode ser Deus que faz esse tipo de coisa. Enquanto ele não me levou para trabalhar com ele, ele não sossegou, queridos. E no primeiro emprego, ele tinha o costume de falar assim, ó, o telefone dele tocava e ele falava assim, ó, fala que eu não tô. Eu falei, como que eu vou falar que você não tá se você tá aqui, né? Não vou mentir não, meu. Não, fala que eu não tô. Não, eu falei, não vou mentir, vou falar que você não quer atender. Então sai daqui então. Pelo menos eu falo que você tá fora da mesa. Aí, isso fosse uma prática. O telefone tocava, ele saía e ia pro banheiro. E eu falava a verdade. Falava assim, ele não tá na mesa, tá no banheiro, tá no toalete, tá na sala de reunião. E isso, eu acho que ele foi entendendo alguma coisa e fez com que ele se afeiçoasse a mim. Tanto que uma vez eu fui trabalhar no lugar, eu fui ter uma outra atribuição e o presidente da empresa falou, mas ele não tá preparado, ele nunca atuou nessa área, não sei se vai ser legal, se vai ser bom. E ele falou, não, mas nele eu posso confiar, nele eu confio, posso deixar minha carteira aberta na frente dele, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada, nele eu confio. E foi onde eu fui contratado, queridos. Então assim, não querendo me gabar que eu não sou ninguém, nós somos tentados, né, diariamente fazer diversas coisas erradas. Muitos são tentados nessa parte, na parte da mentira. Mas o que eu quero dizer para você é que as pessoas estão nos observando. E eu tenho certeza que eu estou trabalhando com ele até hoje, que ele tem essa afeição até hoje por mim. Inclusive, nesse último mês, já contei o testemunho, ele brigou para que eu fosse trabalhar com ele novamente. Enfrentou tudo e todos para que eu fosse trabalhar com ele novamente, porque ele confia em mim. E isso passa uma mensagem muito importante. Eu sou cristão. Eu sou um servo de Deus. Eu sou um discípulo de Jesus. E eu tenho que imitar Jesus em tudo. Então que isso possa servir de exemplo para você. Fale sempre a verdade. Além de você agradar as pessoas ficarem satisfeitas em estar ao seu lado, confiar em você, ter confiança naquilo que você fala, naquilo que você diz. Jesus, o nosso Deus, estará feliz com a sua atitude. Amém? É muito importante que nós tenhamos essa atitude. Se você falar que vai, vá. Se você falar que não vai, não vá. A não ser que aconteça alguma coisa. Aqui dentro de casa é assim, queridos. Eu falo, se eu falar que eu vou, eu vou.
a não ser que eu esteja muito doente, a não ser que aconteça alguma coisa muito grave que eu não possa ir. Mas se eu falar, se eu dei a minha palavra, eu tenho que cumprir, custe o que custar. E às vezes isso, eu sei que deve ter acontecido com você. Às vezes custa até, nós perdemos até algo, né? Por falar a verdade. Mas nós ganhamos. Nós perdemos aqui, mas nós ganhamos lá com Deus. Nós ganhamos um pontinho com o nosso Senhor. Amém, queridos? Desculpe ter ficado um pouco extenso, mas eu creio que essa palavra vai ser abençoar seu coração, abençoar sua vida. E eu quero reforçar, se você tem essa mania, se você tem esse problema com a mentira, peça a Deus para Deus te libertar. E se for algo compulsivo, se for a mitomania, procure um profissional para se tratar, porque também você poderá ser curado também e o nome do Senhor glorificado. Amém? Tenha um ótimo domingo, um domingo abençoado que o Senhor Cristo nos deu. Lembre-se sempre, Jesus ressuscitou. Ele está aí juntinho de você. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Até mais. Tchau, tchau.